Malachi Throne como senador Pardek. Malachi Throne nasceu em 1º de dezembro de 1928 em Nova York. Aos 63 anos, interpretou o senador Romulano Pardek em Star Trek, A Nova Geração, no episódio de 2 partes Unificação, em 1991. Com suas atuações intrigantes e sinistras que deixavam os espectadores arrepiados, ele ajudou a transformar a espionagem política em um fenômeno televisivo. Em 13 de março de 2013, Malachi Throne faleceu em sua casa em Brentwood, Califórnia, após uma batalha contra um câncer de pulmão, aos 84 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 1,5 milhão, uma quantia modesta considerando suas décadas de serviço. A vida pessoal de Throne teve altos e baixos. Seu primeiro casamento, com Judith Marians, durou 27 anos, mas terminou em meio a inúmeras disputas, incluindo acusações de comportamento controlador e emocionalmente abusivo. O casal teve 2 filhos, um dos quais, Zachary Throne, tornou-se músico e ator. Seu segundo casamento, com Marjorie Bernstein, também terminou em silêncio. Embora fosse um ator talentoso, Throne era frequentemente ignorado por Hollywood, em parte por sua aparência nada convencional. Ele foi criticado por afastar atores mais jovens durante os ensaios, e sua saúde piorou significativamente nos últimos anos. Sua morte pôs fim a uma longa jornada cheia de dor, mas também cheia de arte. Leonard Nimoy como Spock. Leonard Simon Nimoy nasceu em 26 de março de 1931 em Boston, Massachusetts. Em 1991, aos 60 anos, ele apareceu em Star Trek, A Nova Geração como embaixador Spock nos episódios Unificação I e Unificação 2. O personagem Spock, meio vulcano, meio humano, personificava lógica, calma e sabedoria atemporal. Spock foi um papel que relembrou e aprofundou o personagem com o qual Nimoy esteve associado por quase meio século. Leonard Nimoy faleceu na manhã de 27 de fevereiro de 2015, em sua casa em Bel Air, Los Angeles, após uma longa batalha contra a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Ele tinha 83 anos. Seu patrimônio líquido estimado na época da morte era de uns 45 milhões. Sua carreira abrangeu mais de 6 décadas como ator, director, roteirista, escritor e artista visual, incluindo Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa e 3 Solteirões e um Bebê. Sua vida pessoal foi repleta de drama. Casou-se com Sandra Zober em 1954 e teve 2 filhos, Julie e Adam. Ele era um pai ocupado e, às vezes, distante. Aquele casamento de 32 anos terminou em silêncio. Mais tarde, ele se casou novamente com a atriz Susan Bay. No documentário Mind Meld, Nimoy revelou que lutou contra o alcoolismo durante as filmagens do primeiro filme de Star Trek e que se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação, uma decisão discreta, mas decisiva. Embora seja considerado um símbolo da razão há muito tempo, ele continua sendo uma contradição muito humana, acessível e misteriosa. Seu retorno como Spock em Jornada nas Estrelas, 2009, e Além da Escuridão, 2013, foi como uma despedida final. Simples, solene e profunda. Entre as estrelas, ele deixou algo imensurável em termos de fama, junto com uma mensagem: vida longa e próspera. Barbara March como Lursa. Barbara March, nascida Barbara Jean Machka, nasceu em 9 de outubro de 1953 no Canadá. Aos 38 anos, estreou em Star Trek, A Nova Geração como Lursa, uma das infames Irmãs Duras, que representava a ambição e a crueldade do Império Klingon. Com suas feições marcantes e presença imponente, Barbara rapidamente fez de Lursa uma das vilãs mais memoráveis do universo Star Trek. Em 11 de agosto de 2019, Barbara March faleceu aos 65 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 1,5 milhão. Grande parte de sua renda vinha de papéis na televisão e anos de teatro no Stratford Shakespeare Festival, no Guthrie Theatre e em teatros de Nova York e Los Angeles. A vida pessoal de Barbara não era menos tensa. Seu longo casamento com Alan Scarf, que também participou de The Next Generation, foi marcado por separações e ciúmes artísticos, especialmente à medida que ela se dedicava cada vez mais ao palco. A filha deles, Antonia, tornou-se musicista, mas manteve-se distante da mídia. No final da década de 1990, Barbara dedicou-se à sua peça solo, The Raising of Charlotte Bronte, A Ressurreição de Charlotte Bronte. Mas o fracasso financeiro da peça a mergulhou em uma depressão profunda. Perfeccionista ao extremo, ela era conhecida por abandonar uma apresentação se sentisse que seu colega de elenco estava estragando o clima. Sua atitude intransigente acabou virando a indústria cinematográfica contra ela. Apesar de ser um verdadeiro talento, ela chegou ao topo e depois desapareceu em silêncio. Richard Lynch como Arctus Baron.
Richard Hugh Lynch nasceu em 12 de fevereiro de 1940, no Brooklyn, Nova York, em uma família católica irlandesa. Aos 53 anos, ele apareceu em Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, 1993, interpretando Arctis Baron, um mercenário frio e implacável no episódio de 2 partes Gambit. Este papel marcou o retorno impressionante de um vilão conhecido às telas, com feições marcadas que aterrorizaram e cativaram milhões de espectadores. Em 19 de junho de 2012, Richard Lynch foi encontrado morto em sua casa em Yucca Valley, Califórnia, aos 72 anos. Seu corpo ficou sozinho na cozinha por vários dias até a visita de um amigo. A causa da morte foi determinada como ataque cardíaco. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $1 milhão, em grande parte acumulado por mais de 160 papéis no cinema e na televisão, incluindo A Espada e o Feiticeiro, 1982, pelo qual ganhou o prêmio Saturn Award de melhor ator coadjuvante, e Invasão do Zeo, 1985, onde enfrentou Chuck Norris. A vida de Richard Lynch foi uma jornada de tragédia e redenção. Em 1967, sob a influência de PCP, ele ateou fogo ao próprio corpo no Central Park, em Nova York, resultando em queimaduras em mais de 70% do corpo. O incidente não só o deixou com cicatrizes permanentes, como também o motivou a largar as drogas e seguir a carreira de ator em estúdios. Ele frequentemente interpretava vilões, mas na vida real era uma alma solitária e vulnerável. Ele foi indicado ao Tony Award em 1977 por sua atuação no palco com Al Pacino e estrelou ao lado de Judson Scott o filme A Fênix, de 1982. No entanto, casamentos desfeitos, a morte de seu único filho, Christopher, por pneumonia em 2005, e o crescente distanciamento dos amigos o levaram à reclusão em seus últimos anos. Apesar de um histórico de dependência química, um acidente terrível e anos de instabilidade mental, Richard Lynch continua sendo um símbolo de renascimento e dedicação. Mahil Barrett vai para Loxana Troy. Mahil Lee Hudek, mais conhecida pelo seu nome artístico Mahil Barrett Roddenberry, nasceu em 23 de fevereiro de 1932, em Cleveland, Ohio. Em 1987, aos 55 anos, ingressou na série Star Trek The Next Generation, interpretando a embaixadora Loxana Troy, uma extravagante, excêntrica e ousada personagem betazoide, mãe da conselheira Deanna Troi. Loxana não foi apenas uma lufada de ar fresco no universo de Star Trek, mas também um símbolo de liberdade emocional. Mahil Barrett Roddenberry faleceu na manhã de 18 de dezembro de 2008, em sua casa em Bel Air, Los Angeles, após uma longa batalha contra a leucemia. Ela tinha 76 anos. Seu patrimônio líquido estimado é de cerca de uns $10 milhões, proveniente principalmente de seus direitos de produção e dublagem, como a computadora da nave espacial na maioria das séries de Star Trek, de 1966 a 2023. Após sua morte, parte de suas cinzas, juntamente com as de seu marido, Gene Roddenberry, foram enviadas ao espaço a bordo da nave Enterprise, da Celestis, que foi lançada com sucesso em 8 de janeiro de 2024, marcando um final verdadeiramente Star Trek. A vida amorosa de Migelle foi tão dramática quanto os personagens que ela interpretou. Enquanto trabalhava como atriz coadjuvante em The Lieutenant, ela começou um relacionamento com Gene Roddenberry, que era casado na época. Eles se casaram oficialmente em dezembro de 1969 e tiveram um filho, Eugene Roddenberry, nascido em 1974. Após a morte de Gene em 1991, Migelle não só se tornou a herdeira do legado de Star Trek, como também a primeira-dama da galáxia, exercendo considerável poder nos bastidores. Ela era frequentemente descrita como controladora e intransigente, e era especialmente conhecida por cortar relações com qualquer pessoa que considerasse desleal. Mas, para seus fãs, Migelle Barrett Roddenberry é mais do que apenas uma atriz. Ela é a alma do universo. Georgia Brown como Helena Rodchenko. Georgia Brown, nascida Lillian Claire Klott, nasceu em 21 de outubro de 1933, no bairro pobre de East End, em Londres. Ela tinha 57 anos quando apareceu em Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, em 1990, interpretando Helena Rodchenko, a bondosa mãe adotiva de Worf, o único guerreiro Klingon da Federação. No filme, Helena é uma mulher gentil que ama seu filho adotivo como se fosse seu, trazendo uma perspectiva humana ao espaço frio. Embora tenha aparecido em apenas 2 episódios, a personagem deixou uma forte impressão graças à gentileza e à profundidade emocional que Georgia Brown conferiu ao papel. Infelizmente, Georgia Brown faleceu pouco tempo depois dessa atuação. Ela faleceu em 5 de julho de 1992, no Hospital St. John's, em Londres, aos 58 anos. A causa foram complicações após uma cirurgia para tratar uma obstrução intestinal.
Sua morte ocorreu inesperadamente, enquanto ela se preparava para se apresentar em um show em homenagem a Sammy Davis Jr. Na época, seu patrimônio líquido era estimado em uns 500 mil valor modesto, mas que reflete uma vida dedicada à arte em vez da fama. A vida pessoal de Georgia Brown foi cheia de altos e baixos. Ela foi casada com o produtor Gareth Wigan, um relacionamento que começou como uma colaboração artística, mas acabou se desfazendo devido a diferenças de opinião. Eles se divorciaram em 1981. Ela teve apenas um filho e viveu uma vida tranquila, longe dos holofotes. Além de seu papel icônico como Nancy no musical Oliver, de 1960, que lhe rendeu grande sucesso tanto no Reino Unido quanto na Broadway, Georgia estrelou A Little Night Music e apareceu regularmente na televisão britânica. Após seu divórcio de Wigan, ela entrou em depressão, mas nunca abandonou sua paixão pela música. Em seus últimos anos, ela compôs, produziu e se apresentou em pequenos concertos, como se essa fosse a única maneira de se curar. Uma judia rejeitada por Hollywood por não ser bonita o suficiente, acabou sendo aquela que deu vida à vastidão fria da galáxia. George Murdoch como Almirante J.P. Hansen. George Murdoch, nascido George Sawaya Jr., nasceu em 25 de junho de 1930, em Salina, Kansas. Ele tinha 60 anos quando entrou no universo de Star Trek, a nova geração em 1990, interpretando o Almirante J.P. Hansen, um oficial de alta patente na sangrenta guerra contra os Borg. Com seu rosto severo e voz calorosa e comovente, George não só estrelou um dos episódios mais intensos da série, como também deixou uma marca duradoura nos fãs de ficção científica. Ele faleceu em 30 de abril de 2012 em Burbank, Califórnia, aos 81 anos, após uma batalha contra o câncer. Seu patrimônio líquido, na época de sua morte, era estimado em uns 2 milhões, acumulado por meio de um trabalho constante na televisão e como dublador. George casou-se com uma mulher chamada Kathy e viveu com ela pelo resto da vida. Eles não tiveram filhos, mas ele cuidou e amou os enteados como se fossem seus. No entanto, trabalhar com George nem sempre foi fácil. Ele era conhecido na indústria cinematográfica por seu temperamento explosivo e natureza às vezes exigente. No set de Star Trek V, ele entrou em conflito direto com William Shatner por causa de uma discordância sobre o roteiro, criando um clima tenso no set. No entanto, ele continuou a mostrar seu talento em papéis como Yuri Testikov em Seinfeld e em inúmeros papéis como juízes, policiais e figuras influentes na televisão. Para aqueles que o viram como Almirante Hansen ou como Big Daddy em Gata em Teto de Zinco Quente, George Murdoch continua sendo uma parte reverenciada da história da televisão. David Warner como Gul Madred. David Warner, conhecido pelos fãs de Star Trek por sua interpretação arrepiante de Gul Madred, conferiu um peso inesquecível ao seu papel como o interrogador cardassiano no episódio Chain of Command de Nova Geração. Nascido em 29 de julho de 1941, em Manchester, Inglaterra, Warner ingressou no universo de Star Trek em 1992, aos 51 anos, com a assombrosa frase: "Há 4 luzes que ecoarão por toda a história da ficção científica." Ele faleceu em 24 de julho de 2022, poucos dias antes de completar 81 anos, após uma batalha contra o câncer. Seu patrimônio líquido é estimado em uns 8 milhões, acumulado ao longo de uma longa e ilustre carreira no palco e na tela, incluindo papéis em Titanic, Tron e Os Bandidos do Tempo. A vida pessoal de David Warner foi marcada pela complexidade emocional e pela dedicação ao trabalho. Ele teve um filho com Harriet Lindgren, mas o casal se divorciou no início dos anos 2000. Amigos o descreviam como um homem muito reservado, quase recluso, que preferia a literatura e a solidão às festas de Hollywood. Durante grande parte de sua vida, Warner sofreu de medo crônico de palco e evitou o teatro ao vivo por décadas. Um forte contraste com sua poderosa personalidade nas telas. Apesar da aclamação da crítica, ele frequentemente lutava contra a insegurança e certa vez descreveu a atuação como mais um desafio do que uma alegria. Em seus últimos anos, viveu discretamente em Northwood, Londres, e continuou a escrever audiolivros e dublagens até sua saúde piorar. Ainda assim, sua interpretação de Madrigal continua sendo uma das performances mais sombrias e psicologicamente complexas da história de Star Trek. Andreas Katsoulas Tomolak. Andrew Constantine Katsoulas nasceu em 18 de maio de 1946, em St. Louis, Missouri. Ele ingressou no universo de Star Trek, a nova geração, em 1989, aos 43 anos, como o poderoso e misterioso comandante Romulano Tomolak. O personagem o consolidou como um dos vilões mais memoráveis da série, com seus olhos frios, voz ressonante e confrontos ferozes com o Capitão Picard. Em 13 de fevereiro de 2006, Andreas Katsoulas faleceu em Los Angeles, aos 59 anos, vítima de câncer de pulmão.
após uma batalha infrutífera contra a doença. Fumante inveterado, ele havia sido diagnosticado com câncer terminal apenas um ano antes de falecer. Na época de sua morte, ele deixava um patrimônio líquido de aproximadamente 3 milhões, em grande parte devido aos seus papéis icônicos em Babylon 5 e Star Trek. Seus restos mortais foram cremados e suas cinzas foram guardadas por sua última esposa, Gila Nissan. Sua vida pessoal foi tumultuada. Seu primeiro casamento, com Marva Marie Cadane, terminou em divórcio depois que tiveram 2 filhos, Michael e Catherine. Familiares lembram-se de Andreas como um pai amoroso, mas emocionalmente distante, especialmente durante suas lutas contra o alcoolismo. Depois de se mudar para Nova York e ingressar na Peter Brooks International Theatre Company, ele embarcou em uma vida artística intensa e solitária, apresentando-se em instituições psiquiátricas, prisões, mercados na Venezuela e pedreiras na Austrália. Após anos lutando entre os holofotes e a dura realidade, ele finalmente encontrou seu caminho no cinema com O Siciliano, 1987, seguido por O Fugitivo, 1993, no qual interpretou o terrível vilão Manetta Frederick Sykes. Foi a marca de um verdadeiro artista, uma vida de dificuldades, mas brilhante em seus papéis. Patty Yasutake, apertada ao ir quando Alisa Ogawa. Patricia Sue Yasutake nasceu em 6 de setembro de 1953, em Gardena, Califórnia. Ela começou a interpretar a enfermeira Alisa Ogawa em Star Trek, A Nova Geração, em 1990, aos 37 anos. A personagem Ogawa, uma dedicada enfermeira a bordo da Enterprise D, tornou-se um símbolo de mulheres asiáticas fortes, gentes e corajosas no universo de Star Trek. Ela faleceu em 5 de agosto de 2024, no Centro Médico Santa Mônica da UCLA, após uma longa batalha contra uma forma rara de linfoma de células T, aos 70 anos. Seu patrimônio líquido, na época da morte, era estimado em 2 milhões, principalmente devido aos seus papéis na televisão e, especialmente, ao seu legado na série Star Trek. A vida pessoal de Patty estava longe de ser glamourosa. Como asiática americana em uma indústria repleta de preconceito, ela era frequentemente relegada a papéis coadjuvantes sem graça. Um breve casamento no início da década de 1990 terminou discretamente em meio a rumores de abuso emocional, embora ela nunca tenha confirmado nada. Acredita-se que ela lutava secretamente contra uma depressão crônica, em parte devido ao atrofiamento de sua carreira e em parte por se sentir presa à imagem da enfermeira Ogawa, com a qual o público a associava. Após aparecer em Star Trek Primeiro Contato 1996, Yasutake gradualmente se retirou de grandes projetos, aparecendo apenas ocasionalmente em Boston Legal e em alguns filmes independentes antes de desaparecer completamente de Hollywood. Sua morte foi uma perda suave, mas dolorosa. Charles Cooper como primeiro-ministro Campbell. Charles Darwin Cooper nasceu em 11 de agosto de 1926. Ele ingressou no universo de Star Trek, A Nova Geração, em 1990, aos 64 anos, interpretando o chanceler Klingon Campbell nos episódios Pecados do Pai e Reunião. Seu personagem era a fria personificação do poder no Império Klingon, carregando o peso político e a brutalidade de uma civilização guerreira. O papel fez de Cooper uma figura memorável na era de ouro de Star Trek. Charles Cooper faleceu em 29 de novembro de 2013, aos 87 anos. A causa da morte nunca foi oficialmente divulgada, deixando os fãs incrédulos e tristes. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $1 milhão, proveniente principalmente de seus ganhos na televisão e de seus notáveis papéis como personagens alienígenas. Poucas pessoas sabem que, por trás da fachada Klingon, Cooper carregava profundas cicatrizes emocionais em sua vida pessoal. Ele tinha um relacionamento tenso e fragmentado com o filho, a ponto de este o criticar publicamente na mídia por ser controlador e emocionalmente distante. Mais tarde, ele se casou com Pamela Searle e teve 3 filhos, mas as cicatrizes emocionais de seu passado continuaram a lançar uma sombra sobre sua alma. Não houve grandes escândalos ou acidentes trágicos, mas Cooper viveu como um homem esquecido pelos holofotes. Ele sempre se arrependeu dos papéis rejeitados por Hollywood, especialmente quando chegou a ser considerado para um papel principal, mas acabou rejeitado porque seu rosto não vendia ingressos. Ele deixou o palco discretamente, deixando uma tristeza persistente no coração de seus fãs. Tony Todd como Kern. Anthony Tyron. Todd nasceu em 4 de dezembro de 1954 em Washington, D.C. Ele ingressou no universo de Star Trek em 1990. Aos 36 anos, com sua estatura alta e voz grave e marcante, Tony Todd se transformou em Kern, o orgulhoso e emotivo irmão mais novo de Worf, em Star Trek, The Next Generation e, posteriormente, Deep Space Nine. Todd conquistou o público e deixou uma marca duradoura nos fãs. Todd faleceu em 6 de novembro de 2024, aos 69 anos, após uma batalha silenciosa contra um câncer de estômago. Apesar da saúde debilitada,
ele concluiu seus dois últimos projetos, Premonição, Linhagens de Sangue e Indiana Jones e O Grande Círculo, ambos dedicados à sua memória. Seu patrimônio líquido é estimado em 10 milhões, resultado de décadas de trabalho no cinema, na televisão e na dublagem, incluindo seu papel como o vilão Venom em Homem-Aranha 2, The Marvel, pelo qual foi indicado a um prêmio. A vida pessoal de Todd era uma mistura de talento explosivo e momentos mais tranquilos. Seu casamento com Fátima Cortez gerou 2 filhos, Alexander e Ariana, mas sempre foi desafiado pela distância, sua intensa paixão pela arte e sua saúde mental de longa data. Na década de 1990, um breve relacionamento com uma jovem atriz gerou polêmica quando ela o acusou de manipulação emocional, embora nenhum processo tenha sido aberto. Depois de A Rocha, 1996, e Hatchet 2, 2010, ele frequentemente recusava papéis de sucesso em favor de personagens com profundidade e pensamentos obscuros. Em seus últimos anos, sua saúde estava debilitada, forçando Todd a viver uma vida praticamente isolada em Marina del Rey, Califórnia. No entanto, o legado de Tony Todd permanece forte na história do cinema de terror e ficção científica.